exercício na piedade é diário. Ontem foi ontem. Tem muitas pessoas vivendo de experiências, né, que tiveram com o Senhor. Mas hoje nada acontece. Em vez de prosseguir, de crescer, de desenvolver, parou. E alguns estão retrocedendo. Alguns que eram envolvidos na obra de Deus já estão lá nos últimos bancos. E alguns já não estão mais na igreja. O exercício na piedade é diário, todos os dias. Hoje é um dia de exercitar-se na piedade. Estamos nos exercitando na piedade. Ninguém se torna piedoso sem o exercício espiritual diário que Deus planejou, é propósito dele para o nosso crescimento na piedade, na devoção a Deus. Precisamos entender que Paulo, ao usar a metáfora do exercício físico, exercita-te na piedade, ele então quer dizer que há trabalho, há dificuldades, há suor derramado, há esforço, há labor, há determinação, há desejo, há disciplina. Falamos também a respeito da disciplina dos atletas para alcançar as vitórias. Vimos o exemplo do atleta brasileiro, campeão de 2019, Pan-Americano. Nessa disciplina, certos mínimos irredutíveis, certos itens, certos elementos do exercício diário dos atletas que não podem ser negligenciados, como rotina de treinos, exercícios, um bom treinador, alimentação balanceada, descanso, dentre outros. Falamos no domingo que o primeiro desses mínimos irredutíveis, ou seja, o primeiro dentre alguns itens, dentre alguns elementos que não podemos abrir mão no exercício da piedade, é o compromisso. Ninguém alcança o nível da competição olímpica, mesmo nacional, sem o compromisso de pagar o preço de treinamento diário e rigoroso. Do mesmo modo, ninguém se torna piedoso sem o exercício espiritual diário que Deus planejou para o nosso crescimento na piedade. E esse verbo aqui que Paulo escolheu deliberadamente, o verbo exercitar, denota esforço perseverante, dedicado, diligente. Paulo estava consciente do compromisso total que os atletas faziam para conquistar uma coroa perecível, pensando na coroa que não perecerá. Versículo 8 fala sobre essa coroa que não perecerá. A piedade que para tudo é proveitosa, tanto na vida presente, muito importante agora, mas também na vindoura. Então o apóstolo pede com insistência a Timóteo e insiste com cada um de nós hoje a que assumamos o tipo de compromisso necessário ao exercício da piedade. Peço que vocês levantem, por favor. Estar na piedade pessoal. O propósito do exercício da piedade é o crescimento espiritual, segundo aspecto. Porém, para crescermos, o exercício espiritual diário é vital. O terceiro aspecto desse exercitar-se na piedade. Um atleta, para ser bem sucedido, precisa ser comprometido. Vimos ontem que o primeiro dentre alguns itens, dentre alguns elementos que não podemos abrir mão no exercício da piedade, é o compromisso. O segundo item, o segundo elemento, dentre alguns elementos, ou o segundo mínimo irredutível necessário no exercício espiritual diário, é que tenhamos um professor ou um técnico. Eu cortei ontem o vídeo lá quando foi para apresentar aquele vídeo do campeão, do atleta brasileiro, mas na primeira parte, no início, ele fala do técnico exigente que ele tem, um técnico cubano. O Brasil não tinha resultados nessa modalidade esportiva, e a partir da competência desse técnico medalhista, né, o Brasil investiu, o Comitê Olímpico Brasileiro, essa modalidade, investiu nessa modalidade com vistas a que o Brasil então se torne também ganhador de medalhas nessa modalidade, levantamento de peso. E nós temos um técnico cubano que é conceituado, técnico olímpico.
E os resultados estão aí. Ele fala da cobrança, que o técnico é exigente. Aproximadamente 2020 anos atrás, o Espírito de Deus foi mandado pelo Pai e pelo Filho. Jesus ficou, depois da sua ressurreição, aparecendo por 40 dias. Uma certa vez, a um grupo de irmãos, de mais de 500 irmãos, segundo o livro de Atos. Depois de 40 dias, nós temos a ascensão de Jesus. Ele volta ao Pai. E todos podem vê-lo retornando até desaparecer nas nuvens dos céus. O Cristo ressurreto, que volta ao Pai e se assenta à sua direita. O Cristo vencedor. 10 dias, depois de 10 dias nos céus, à direita de Deus, então Ele envia o Pai e o Filho, envia o Espírito Santo. E nós temos o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, 10 dias depois da ascensão de Jesus, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. E nós temos o Pentecostes. E um dos resultados da vida do Espírito foi a ousadia, coragem, intrepidez, o poder. Atos 1:8, Jesus disse: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo veio 2000 anos atrás para estar com a igreja, para capacitar o crente, para testemunhar de Jesus, para fazer discípulos, para exaltar o Senhor, para anunciar a sua glória entre as nações, para exercitar os dons espirituais, para a glória de Deus, a edificação da sua igreja e a expansão do seu reino na terra. O Espírito está conosco, ele está com a igreja. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele está aqui nesta noite. Amém, Jesus. Nós não estamos sós. Não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que estará convosco. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele nos força, o Espírito Santo, ao mais elevado padrão espiritual de excelência, à medida que nos ensina, censura, corrige e treina por meio de sua palavra. Portanto, se desejamos, se queremos de todo o nosso coração nos exercitar na piedade, devemos regularmente aprender da palavra de Deus. Em Tito 1:1, Paulo refere-se ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. O conhecimento da verdade é que conduz à piedade, que conduz à piedade. Não podemos crescer na piedade sem o conhecimento desta verdade, que só pode ser encontrada na Bíblia, a palavra de Deus. Conhecimento esse não apenas de fatos bíblicos, mas de conceitos espirituais que o Espírito Santo ensina à medida que aplica a verdade de Deus aos nossos corações. Há um tipo de conhecimento religioso prejudicial ao exercício da piedade. É o conhecimento, o pastor Mário Rubens tem alertado sobre isso, sobre esse conhecimento que é prejudicial. Há um tipo de conhecimento religioso prejudicial ao exercício da piedade. É o conhecimento cheio de empáfia, de orgulho, de arrogância espiritual. Os cristãos da igreja de Corinto possuíam esse tipo de conhecimento. Sabiam que os ídolos não têm valor algum e que comer alimento sacrificado a eles era questão de espiritualidade individual. Desconheciam, porém, a responsabilidade que tinham de amar o irmão mais fraco. Só o Espírito Santo comunica o tipo de conhecimento que conduz à piedade. É possível o indivíduo ser muito ortodoxo em questão de doutrina, muito correto no comportamento e não ser piedoso. Muitos praticam doutrinas ortodoxas e corretas, são fiéis à sua ortodoxia, à sua doutrina, ao sistema teológico e aos seus padrões de conduta moral, porém não são devotados a Deus. Só o Espírito Santo pode nos livrar das posições de falsa confiança.